Bom, o exercício que nós vamos fazer é um exercício sobre teorias de falhas estáticas, e nós vamos fazer um exemplo que envolve a teoria de von Mises, a aplicação da teoria de von Mises em um problema de engenharia mecânica. Tá? Então, o problema que nós temos é o seguinte. Nós temos essa peça azul, que é uma peça mecânica qualquer, e ela está submetida a uma força, que é uma força F de 2.720 newton. E essa força F, ela está colocada lá em cima, a uma altura C, a uma altura C de 38 milímetros em relação à linha neutra da peça. Essa linha X representa a linha neutra da peça. Tá? Esse é o X. Linha neutra da peça. Tá? Então, em função dessa altura C, vão aparecer certos tipos de solicitação na peça. E nós temos que avaliar essas solicitações e calcular, então, o coeficiente de segurança usando a teoria de von Mises. Só que essa peça, ela é feita com um aço, não foi especificado qual que é o aço aqui, mas foi especificado que ele tem uma tensão de escoamento de 350 megapascal e tem uma tensão SUT de resistência à tração de 520 megapascal. 520 megapascal. Essa peça, a viga, essa pecinha, ela tem uma dimensão, é uma peça de seção retangular, e ela tem aqui uma base de 6,5 milímetros por uma altura A de 50 milímetros. Então, essa área aqui, ó, é a seção transversal dessa peça retangular. 6,5 por, a área dela, né, é 6,5 milímetros por 50 milímetros. E ela está sujeita, então, a carregamentos. E esses carregamentos vão gerar tensões, vão gerar tensões principais σ1 e σ2, e, a partir delas, usando a teoria de von Mises, vamos calcular o coeficiente de segurança. A teoria de von Mises, né? Teoria de von Mises, coeficiente de segurança de von Mises, ele vai ser igual à tensão de escoamento do material dividido pela tensão de von Mises. Σ1 ao quadrado menos σ1, σ2 mais σ2 ao quadrado. Então, para calcular o coeficiente de segurança pela teoria de von Mises, eu preciso saber o σ1, o σ2. E aí, comparando com a tensão de escoamento, calcular o fator de segurança. Bom, primeiro passo. Esses passos que eu vou passar para vocês são os passos que vocês vão ter que executar meio que como uma regra, tá? Sempre procurem seguir esses passos, lembrando que podem existir outras tensões, tá? Primeiro passo. Identificar os esforços presentes na peça mecânica, as solicitações e tensões envolvidas, né? Qual é a seção crítica da peça e o ponto crítico da seção crítica. Então, vamos olhar para a figurinha. A força F, que é 2.720, ela está aplicada aqui, ó. Se vocês olharem essa força F acaba, eu poderia pegar essa força e verifique, ela acaba puxando, então, ó, ela acaba puxando a peça para fora, e ao mesmo tempo, em função dessa distância que ela está em relação ao eixo da linha neutra, ela acaba provocando um momento fletor na peça. Tá? Então, todo
Todos os pontos da peça, a partir desta linha aqui, ó, todos os pontos da peça vão estar sujeitos a uma força de tração. Temos, então, na peça, em primeiro lugar, esforço de tração. Esforço de tração. E também temos na peça flexão. Vai existir um momento fletor que vai gerar flexão na peça. E como essa força está distante da linha neutra, todas as seções da peça, qualquer seção da peça que eu estiver colocando aqui ao longo do seu comprimento, todas elas são seções críticas. Qualquer seção é. Tá? Porque o momento fletor está associado com esse eixo aqui, ó, com essa distância C. Então, qualquer seção da peça é uma seção crítica. No entanto, vamos imaginar, então, que a seção crítica seja qualquer uma dessas peças aí, dessas seções, tá? Nós temos que entender que há um ponto crítico. Todas as seções ao longo do comprimento estão sujeitas ao mesmo nível de tensão, Tá? No entanto, para nós olharmos as tensões, vamos pegar aqui uma seção qualquer A, então. Se todas elas são iguais, pegar a seção A. Devido à tração, aqui na seção A, nós vamos ter um esforço, uma tensão de tração uniformemente distribuída. Qualquer seção, tá? Eu peguei só a seção A como um exemplo aí. A tensão que é colocada aqui é uma tensão do tipo sigma x de tração igual a força sobre área. Mas também, em qualquer seção, vai ter uma tensão devida ao momento fletor. Essa tensão vai provocar o quê? Ó? Nas fibras superiores, as fibras vão ser tracionadas até chegar na linha neutra, onde eu não tenho tensão de flexão. E depois as fibras de baixo, pela disposição do momento fletor, as fibras vão ser comprimidas. Então, eu vou ter essa distribuição de tensão de flexão. Se eu somar as duas tensões, ó, observem que a distribuição vai ser mais ou menos igual a isso aqui. Ó. Em cima, eu tenho tensão positiva e positiva. Aqui é negativa e aqui positiva. Vou ter uma distribuição resultante das duas somas, naquela mesma seção, né? As minhas figuras aqui eu estou fazendo em seções diferentes, né? Mas eu vou ter uma distribuição mais ou menos assim, ó. Né? Mais ou menos assim, ó. Opa, aqui soma. Aqui. É assim. Opa, embaixo está ao contrário. Aqui, ó. Uma distribuição assim. Aqui fibras comprimidas e aqui fibras tracionadas. Fechou? Então, essa tensão aqui, ó, vai ser a tensão maior que vai ter. Vai ser uma tensão do tipo σx, que é essa tensão vai ser o momento fletor vezes C sobre o I. E essa tensão for sobre A. Então, a tensão maior que nós vamos ter aí vai ser isso aqui, ó. Mais força sobre área. Fechou? Então, esse nível de tensão aqui em cima é o maior. Então, o ponto crítico da peça é a parte superior, é o ponto A da peça que é o crítico. O ponto crítico da seção crítica
da seção é o ponto A. Então, nessa primeira análise, pessoal, a gente sempre procura, nessa primeira análise, para resolver um problema, identificar isso. Quais são os esforços que tem, qual é a seção crítica, todas elas são críticas, então, digamos assim, né? Todas têm o mesmo nível de tensão, e na seção crítica, se for o caso, qual é o ponto crítico? Então, o ponto crítico é o A, porque lá eu tenho a soma das duas tensões, positiva e positiva, e lá embaixo não é crítico, porque uma tensão se subtrai da outra. Aí, então, vamos individualmente calcular as tensões. Cálculo da tensão normal no engaste. Então, no engaste ou na seção AA. Tá? Na seção AA. Qualquer seção, né? Seção AA. Então, a distribuição de tensão vai ser essa aqui. Vamos repetir aqui a figurinha. Tensão é o eixo X, ó. Esse aqui é o eixo X. Então, tensão na direção X, devido à tração, é força sobre área. No nosso caso, então, a nossa força vale 2.720 newton, e a nossa área, ela está associada a uma área retangular. A área retangular tem dimensão 6,5 milímetros e 50 de altura. Então, a nossa área é 0,050 metros de altura por 0,0065 metro de base. É 50 milímetros e 6,5 milímetros. Então, se nós fizermos esse cálculo, vou passar aqui, acho que vai dar aqui, 2.720 newton dividido por 0,050 metro vezes 0,0065 metro, vai dar, a unidade que vai dar aqui vai ser newton por metro vezes metro, metro quadrado, né? Essa é a unidade, tá? Fazendo esse cálculo, temos que a tensão X devido à tração é de aproximadamente 8,36 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado, que nos dá, então, aproximadamente 8,36 megapascal. Essa, então, a tensão que eu tenho na seção A devido à tração. Primeiro, já calculamos uma. Vamos para o segundo caso. Vamos calcular a tensão de flexão, não no engaste, pode ser no engaste, ou na seção AA, que é qualquer seção. Na seção AA, então, eu vou ter essa distribuição de tensão de flexão. Fibras de baixo comprimidas, negativa, né, e fibras de cima tracionadas, positiva. O ponto A é o ponto crítico, a gente já definiu isso. Então, esta tensão aqui, ela é calculada, sigma x, está na direção x, ó, o eixo x está nessa direção. Sigma x de flexão é momento fletor vezes o C da seção sobre o I da seção. Momento fletor. O momento fletor é a força vezes a distância até o ponto C. Ó. Ambos perpendiculares. Momento fletor é igual, então, a força 2.720 newton vezes o C, que vale 38 milímetros. O C é 38 milímetros.
que dá 0,038 metro, 3,8 centímetros. E isso nos dá, então, um momento fletor de 103,36 newton vezes metro, aproximadamente, tá? Sempre tem os arredondamentos, aí dá um pouquinho diferente para cada um, tá? Bom, a nossa seção é uma seção retangular. Tem a altura A e a base B. Para uma seção retangular, nós temos o seguinte: o C da seção retangular é a altura A sobre 2. Então, o nosso C, pegando as formas lá nos livros de elementos de máquinas ou de resistências materiais, o C é 50 milímetros. Esse C, não vamos confundir esse C aqui, pessoal. Ó, esse C aqui é diferente daquele C ali, tá? Esse C aqui, ó, é esse aqui. E esse C aqui é o C da fórmula da tensão de flexão, tá? Então, 50 dividido por 2 vai nos dar 25 milímetros. Ou seja, 0,025 metro de C. E o I, para uma seção retangular, é, nesse caso aqui, igual a... Se eu pegar a fórmula de elemento de... Isso aqui é base e isso aqui é altura. Lá nos livros de resistência dos materiais, quando eu tenho a base e a altura, a fórmula do I é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Esse é o momento de inércia para uma seção retangular, de base e altura. No nosso caso, como a base é B, eu fico com a dimensão B, e como a altura é H é A, eu fico A ao cubo sobre 12. Então, isso nos dá, então, o nosso momento de inércia. Vai dar, então, base 0,0065 metro vezes a altura 0,05 ao cubo sobre 12. Jogando isso, então, na fórmula tensão, momento fletor 103,36 newton vezes metro. O nosso C é 0,025 metro, dividido, então, pelo momento de inércia, 0,0065 metro, vezes 0,05 metro, tudo isso ao cubo, dividido por 12. A unidade que vai dar aqui, no final das contas, vai ser o newton por metro quadrado, tá? Essa vai ser a unidade da fórmula. E o valor, calculando esse valor, vai nos dar que a tensão σx de flexão vai nos dar 38,16 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado. Ou seja, σx de flexão, 38,16 megapascal. Então, essa vai ser a tensão devido à flexão. Tensão devido à flexão. Bom, agora eu vou pegar e vou juntar essas tensões. Vejam que as duas são tensões normais, de tração e de flexão. Vamos pegar agora o ponto A e vamos transformá-lo num elemento infinitesimal. Ele é um pontinho pequenininho aqui, né? Elemento infinitesimal. Vamos ampliar esse ponto. Pegando ele e ampliando o ponto A. Aqui o ponto A. Eu peguei o pixel e ampliei ele.
a gente sabe que naquele ponto A, então, eu tenho tensão σx, mas não tenho tensão na direção y e nem torção, nem tal xy. Só tenho uma tensão. E essa tensão σx é a soma das duas parcelas, da tensão σx devido à tração, mais a tensão σx devido à flexão. Não vou repetir aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui ela, ó. É a soma das duas parcelas. É este item aqui, ó. Então, σx é igual a 8,36 megapascal, vou calcular depois, mais 38,16 a unidade megapascal. Somando as duas tensões, σx vai ser 46,52 megapascal. Essa, então, é a tensão que está aplicado lá no elemento infinitesimal. Bom, sei ela. Já sei ela. Agora, eu preciso calcular as tensões principais. Mas aí vem as regrinhas que a gente já conversou. Eu tenho somente σx. Σx vale, então, 46,52 megapascal. Quais são as tensões principais? Σ1 e 2 é igual σx mais σy sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de σx menos σy sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Não tem, zero. Não tem, zero. Vou só escrever aqui, ó. Então, σ1 é o σx e σ2 é igual a zero. Tal máximo, eu não vou precisar aqui no caso, é igual a menos σx sobre, mais σx sobre 2. Tal mínimo, eu não vou ocupar aqui, né? É menos σx sobre 2. Ou seja, σ1 é 46,52 megapascal, σ2 igual a zero. Tá vendo como vai facilitar bastante esse entendimento? Por quê? Porque eu só tenho tensão na direção x. A maior parte dos problemas é assim. Inclusive, né, problemas que a gente vai estar trabalhando vão ser assim, tá? Se eu sei o σ1 e σ2, aqui eu acho que eu deixei mais um espaço para se precisasse, eu vou calcular o coeficiente de segurança pela teoria de von Mises. O coeficiente de segurança pela teoria de von Mises é igual tensão de escoamento sobre raiz quadrada de σ1 ao quadrado menos σ1, σ2 mais σ2 ao quadrado, que é a elipse de von Mises. Ponto A, σ1 era 46,52, σ2 igual a zero. N de von Mises é, σ2 é zero. Opa,
Σ1 vezes σ2, tudo isso aí dá 0. Opa, σ2 ao quadrado. σ2 é isso aqui também é igual a 0. Resulta em 350, que é a tensão de escoamento, megapascal, dividido por raiz quadrada de σ1 ao quadrado. Só sobrou isso aqui, ó. Ou seja, N de von Mises, dá para cortar aqui, ó, quadrado com raiz quadrada, corta. Fica 350 megapascal sobre σ1. σ1 igual a σx, né? Então, 350 megapascal dividido por σ1, que é 46,52 megapascal. Cortamos as unidades aqui. Fica aqui o N de von Mises é igual a 7,52. Então, pessoal, quer dizer que esta peça, sujeita a esse carregamento com essas dimensões, tem um coeficiente de segurança de 7,52 contra a falha estática, utilizando a teoria de von Mises. Né? Nós estamos 7,52 vezes distantes do escoamento do material. Né? Então, quer dizer que nós estamos longe da tensão de escoamento do material. Nós estamos bem longe. Então, possivelmente, a peça só vai falhar em função do escoamento se eu aumentar a carga, nesse caso, né? Não dá para dizer que eu vou aumentar a carga F, mas se eu aumentar o nível de tensão de von Mises 7,52 vezes, eu vou escoar o material da peça. Então, a princípio, eu tenho um coeficiente de segurança muito bom contra o escoamento do material, usando a teoria de von Mises. É esse tipo de problema, pessoal, que nós vamos estar resolvendo quando temos cargas estáticas